Olá, alunos, tudo bem? Então agora nós vamos fazer uma revisão caprichada aqui para que você possa sair muito bem nas atividades que serão propostas aí para vocês, ok? Vamos lá? Então, a revisão aqui da nossa arte em Rondônia, né? Nós vimos, né? Nós vimos como primeiro item aí, no tema aí que a Jerusalém da Amazônia, que é um teatro a céu aberto, né? Foram construídas várias ambientações, várias formas para imitar o que aconteceu, né, na Paixão de Cristo, né? As ruas, né? Os lugares, o morro onde foi crucificado Jesus. Então, Jerusalém, né, é o segundo maior teatro sacro a céu aberto do mundo. E fica aqui em Porto Velho, em Rondônia, tá? A 21 quilômetros do centro. Então, nós, porto-velhenses, né, rondonienses, temos, assim, uma certa obrigação em conhecer, né, essa riqueza do nosso estado. Ok? Então, em segundo lugar, nós vimos também sobre o duelo do Boi-Bumbá, onde nós ressaltamos que é um projeto criado pela União Municipal das Associações de Moradores de Guajará-Mirim, a UMAM, né? Apoiados pela universidade aqui, a Unir, e pela Universidade Federal de Rondônia, através do campus de Guajará-Mirim. E em 1995 aconteceu o primeiro festival folclórico da Pérola do Mamoré, com os principais bois bumbás da região, o Flor do Campo e Malhadinho, onde as danças foram apresentadas, né? Mas as histórias foram contadas, mas sem competição. Ok? Aí, terceiro assunto, a arte de rua em Rondônia, o grafite, que surgiu em Nova York, mas foi introduzido em Brasil já no final da mesma década, de 70, e os brasileiros abrasileiraram, né? O grafite, que é uma arte que veio dos Estados Unidos, ok? Então, seguindo aqui, como quarto assunto, nós temos o Arraial Flor do Maracujá. E esse nome, ele se deve porque no mês de junho, né, há uma grande abundância dessas flores, né? O Juventino teve essa grande ideia, né, que ele é o protagonista dessa nomenclatura. Ou seja, durante 10 dias, Porto Velho se torna a cidade das quadrilhas, a dança junina, né? Uma amostra dessas quadrilhas de boi-bumbás, que foi criada através do Decreto 5.000. O evento foi criado através do Decreto 5.262, de 10 de setembro de 91. E como o sexto assunto, o último assunto, o Centro de Memória Indígena e o Memorial Rondon, que é uma referência da história da expedição de Rondon e a antiga vila de Santo Antônio do Rio Madeiro. Ok? Então agora nós vamos para a nossa atividade, né? Eu queria ressaltar que toda vez que você for fazer uma atividade, se acalma, lê com muito cuidado para entender a proposta da questão, e aí você vai, com certeza, sem dúvida nenhuma, você vai ser capaz de responder com grande facilidade todas as questões. Vamos à primeira questão, então. Olha só, o duelo da fronteira
representa um elemento de mediação entre as culturas e o cotidiano de Guajará-Mirim. Através disso, né, nesse entendimento, nessa acepção, apresenta um outro ângulo do estado de Rondônia. Isso é outra mania também, né? Uma mania que eu tenho. Quando a gente está lendo a questão, se vai uma palavra mais sofisticada, a gente substitui pelo seu sinônimo mais comum. Então, o festival folclórico apresenta uma natureza de participação e observação da vida, da memória da cidade. O duelo acontece entre dois bois que desfilam com histórias que remetem ao cotidiano local. Olha só que definição importante sobre a festa, não é? É um evento, né, em que as histórias são contadas a respeito da vida diária do local. Então, quais são, né, esses bois, né, que desfilam? Você tem aqui na letra A, cordão azul e flor do maracujá, cordão encarnado e cordão azul, malhadinho e flor do campo, boi do Maranhão e boi de reis, flor do campo e flor do maracujá. Então, essa tá fácil, né? Malhadinho e flor do campo, conforme nós já estudamos aí. Então, vamos aqui para a questão de número 2, né? Vamos lá. Sobre o Teatro Palácio das Artes, é correto o que se afirma em é o maior teatro do Nordeste, é o teatro mais antigo da região Norte, com capacidade para comportar cerca de 1.100 pessoas, constituído por um palco de modelo italiano, moderna tecnologia para montagem de diversos tipos de espetáculos cênicos, audiovisuais e musicais e de grande porte. Então, as alternativas aí que comportam aí a alternativa correta, vamos ver aqui. Olha só, alternativa 3, onde diz que é um teatro com capacidade para 1.100 pessoas, e essa alternativa 4, que fala tudo, né, sobre o teatro. Então, a região Nordeste está fora desse o Teatro Palácio das Artes, que nós sabemos que é daqui da nossa região, e também aqui essa questão do ser o mais antigo da região Norte. Na questão 3, nós temos um dos símbolos folclóricos do Brasil, mistura, né, dança, música e teatro. Além disso, é praticado nas mais variadas regiões do país. Os personagens cantam e dançam para contar a história de um boi que morreu e ressuscitou após ter sua língua cortada, meu Deus, para satisfazer os desejos de uma mulher grávida. Tá? Então, o que eles cantam, qual é a dança, qual é a manifestação aí? Então, nós temos que ir facilmente, que a gente falou, que é o boi bumbá, né? Que está falando do boi. Ó, aqui é a dica para a resposta. Ok? Então, vamos agora para a nossa questão de número 4. Uma questão do Enem, né? De 2017. Então, vamos lá. É um ritmo popular da região Nordeste do Brasil, derivado de um tipo de lundum, denominado baiano, uma corruptela, né? Tornou-se expressiva forma modificada pela influência de manifestações locais.
Um dos grandes sucessos veio com a música do mesmo nome, né? Homônima, em 1946, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Esse estilo de dança refere-se a seria samba, seria baião, seria frevo, rock e boi-bumbá. Então a gente já, quando vê o nome de Luiz Gonzaga, que é conhecido no Brasil e no mundo, né, como o rei do baião, né? Se você não tinha matado a charada aqui, fica fácil, porque onde é a dica? A palavra baiano, né? Mais uma manifestação artística que veio derivada, que veio trazido pelos africanos, né? E devidamente abrasileirada. Então vamos aqui na questão de número 5, também adaptada do Enem, né? No caso, uma questão de 2013. Então, veja só, própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática. Por quê? Oriunda dos salões franceses. Era moda na Europa, né? Era chique dançar a quadrilha, né? A quadrilha é uma dança, né? Não vamos esquecer. Aí depois, difundida por toda a Europa, no Brasil, foi introduzida como dança de salão. E, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Estou lendo assim, com muito cuidado, com muito, até pausadamente, para que você seja capaz de captar, assim, com facilidade, o que é que nós vamos pedir nessa questão, né? Para a sua ocorrência da quadrilha, é importante a presença de um mestre marcante, o marcador da quadrilha, né? Pois é ele quem determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. É ele que diz, vamos fazer isso aqui, aquilo que eu já falei, né? Alavantu, que é juntar, né? Os cavalheiros se aproximam das damas. Anarriê, aí afasta. Aí tem também, né, os termos brasileiros, né? Olha a cobra. E aí vai. Você já participou de uma festa dessas, você já deve ter presenciado, já sabe como é que é, né? Então vamos ver aqui a nossa questão. As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país, tá? Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por... Qual é o motivo, né, que leva a quadrilha a ser considerada uma dança folclórica? Na letra A nós temos possui como característica principal os atributos divinos e religiosos e por isso identifica uma nação ou região. Identificar mesmo. Letra B aqui, abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação, né? Característica principal, os atributos divinos e religiosos. Aqui na letra C, nós temos apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também considerada dança e espetáculo. Letra D, necessitar de vestuário específico para a sua prática, o qual define seu país de origem.
vamos analisando aí essas ideias aí, né? Para ver o que é pertinente ou não. Acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais, né? Então você vai analisar cada uma de acordo com o que a gente colocou lá no enunciado da questão, né? Você vai analisar cada uma dessas definições aí que tem para concordar com o que foi dito. Então, chegamos à conclusão de que ela é considerada uma dança folclórica por abordar as tradições, os costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. Isso é uma definição de folclore, né? Então, tudo que tem a ver com tradições, com costumes, né? Tudo isso diz respeito ao popular, ao próprio ideário, né? Das pessoas, de uma região. O regionalismo, tudo isso está aí intrinsecamente reunido, né? E pertencendo a essa significação. Então, eu acho que deve ter sido fácil para você também. Vamos ver aqui a nossa próxima questão, né? Aqui. Né? Que é a questão de número 6. A questão de número 6 é uma questão discursiva. O Festival Folclórico de Parintins é um evento que acontece anualmente. A questão de número 6, a nossa questão discursiva, o enunciado é o seguinte: o Festival de Parintins, Festival Folclórico de Parintins, é um evento que acontece anualmente na última semana do mês de junho, na cidade de Parintins, no estado da Amazônia. E então a festa é reconhecida como um patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, né? Fale sobre o contexto histórico do Festival de Parintins. Então, você pode ver mais uma vez, ou mais algumas vezes, né, para que você discorra, para que você escreva a sua ideia, né, o que é que você pensa sobre o Festival de Parintins, qual é a ideia o que vem à sua mente quando você escuta falar, as lembranças que você tem quando fala nesse Festival Folclórico de Parintins, né? Então, tudo que você sabe, você vai compor aí na sua resposta, ok? Então, eu vou apresentar aqui uma resposta alternativa, mas que você pode, com certeza, fazer a sua própria resposta, tá? Então, veja só, são aqui dicas, ideias, né? Esse festival, ocorre desde 1965 e é muito popular na região, atraindo também pessoas de todo o Brasil e de outros países. Tradicionalmente, é realizado no Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes, em Parintins, no Bumbódromo, tá? Possui formato de cabeça de boi e tem capacidade de reunir até 35 mil pessoas, ok? Então, aqui é uma sugestão de resposta, você pode colocar a sua própria ideia e aqui nós chegamos ao fim da nossa correção, querendo também ressaltar para vocês que tem aqui um material que você pode assistir para você entender melhor todas essas nossas danças, né? A dança da catira, né? A dança do boi bumbá,
É só você acessar aí esses links aí, ok? Então chegamos ao fim da nossa aula. Tchau, até a próxima aula, então.